Bom, boa noite novamente a todas e todos. Tivemos um pequeno problema técnico na nossa primeira tentativa, mas que já foi resolvido. A Rafa já está com a conexão direitinho. Esperamos que agora não tenha problema. Então, nessa edição do Caminhos da Pesquisa, nós contamos com a participação da do programa de pós-graduação em História, Rafaela Basto de Oliveira, que vai apresentar sua pesquisa desenvolvida sob orientação da professora Patrícia Rodrigues da Silva e que tem como título Mulheres do Porto, as múltiplas experiências de luta, de 2012 a 2018. Rafaela, desde a fundação do GT Mundos do Trabalho aqui no estado do Amazonas, vem tendo uma enorme atuação no GT, tendo sido a vice-coordenadora do GT Mundos do Trabalho no dia anterior, né? E agora a gente vai escutar a Rafaela e torcer para que não dê nada errado, né, Rafa? Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, Tá ouvindo tranquilo? estou ouvindo bem. Ah, perfeito. Tirar o fone de ouvido, talvez, né? Funcione agora. Então, é, muito obrigada. É sempre com emoção, né, que a gente vai. E aí, para dar continuidade à fala. Oi? Vai lá. Oi, César? Ótimo, Rafa. Tá ótimo. Tá ótimo? Ih, travou de novo? Rafa, pode falar, Rafa, estamos te ouvindo. Ah, perfeito, então. Eu que não estou te ouvindo direito, mas já se vocês estão me Ah, ouvindo, beleza. o importante é isso, né, por enquanto. Então, para dar continuidade no meu trabalho, o que eu estava falando era que depois da dissertação, eu me interessei em buscar mais sobre as relações de trabalho, né, e as trajetórias de vida das mulheres dentro da área portuária, né. Claro que essa busca, ela vai muito nessa relação que os carregadores me trouxeram, né, uma relação de demonstrar desigualdade com relação ao trabalho dela, né, de que elas eram, né, diferentes, né, em vários aspectos, né, principalmente com relação aos ganhos salariais, a forma de fazer o serviço, essas coisas todas, mas muito no âmbito do descrédito. Então, eu me debrucei a trabalhar com as mulheres na área portuária, né, e um dos primeiros passos foi é, conversar com elas, né, abrir um diálogo, né, para ver, para observar e pensar numa forma em que eu pudesse trazer as trajetórias de luta que elas mantinham e mantêm, né, dentro da área portuária. Bom, eu acho que um dos primeiros aspectos que me ajudou bastante nessa caminhada, além dos diálogos dela, foi a leitura também, né? A leitura de feministas negras, primordialmente, né? Que dialogavam, né, e consideravam as questões em torno de raça, classe e gênero, né? E aí o retorno do Porto, né, ao Porto, para dialogar com essas mulheres foi essencial para aprender como elas lidam com o cotidiano de trabalho e diversas atividades exercidas na localidade, bem como observar como elas constituem as relações sociais, levando em consideração, né, levando em consideração suas trajetórias, né? E aí uma justificativa sobre esse meu trabalho, esse trabalho que eu levei para o doutorado, era que era necessário conhecermos o trabalho, né, a moradia e sociabilidade dessas mulheres, trabalhadores da área portuária, e integralmente também saber sobre suas trajetórias, porque pouco sabíamos, né? Aliás, pouco sabemos ainda, né? Mas tem outros trabalhos além do meu, né? Que, obviamente, eles dão conta de uma diversidade, né, de trabalhos, né?
mas eu quis enveredar pela relação de gênero no mundo do trabalho ali no portuário. Um dos autores que eu lembro que eu li na época em que eu estava construindo o projeto, né, e já tinha feito algumas entrevistas, né, poucas entrevistas, né, mais significativas, mas um dos autores que eu lembro que eu li que me ajudou bastante, né, foi o Agenor Sarraf, que é um professor da UFPA, ele tem um texto intitulado Porto de Memórias, Cotidiano, Trabalho e História do Marajó das Florestas, que é um texto de 2010, no qual ele chama a atenção para investigações que considerem a exceção do mundo do trabalho para além das fábricas, né? E também não numa leitura sobre esses trabalhadores e trabalhadoras que não fossem encaixados em realidades fabris. Então, eu acho que essa foi uma das primeiras chamadas de atenção. Obviamente, isso já era, né, já tentava fazer isso dentro do trabalho da dissertação, mas eu, né, prestando uma atenção sobre as condições de trabalho que eu encontraria, né, e que eu acabei encontrando na área portuária, e isso me caiu muito bem, né, porque é um trabalho diferente, né, daqueles que a gente costuma ver, principalmente aqueles trabalhos ligados a uma estrutura de direitos trabalhistas, vamos dizer assim, né? Na área portuária, eu acabei encontrando outra coisa. E aí também acho que uma das outras leituras também que me ajudou no processo de pensar um pouco, bem no início, foi da historiadora indiana Chitra Joshi, né, que ela ajudou, né, e ajuda a pensar nas relações de trabalho familiar, né, e aí dentro do texto dela, que é uma crítica à relação do provedor, né, do homem provedor, ela faz uma crítica à ideia de ganhos familiares e organização do trabalho centralizado no homem, especificamente no marido provedor. Ela também faz uma crítica à análise do trabalho feminino a partir de pressupostos masculinos, né? Que é uma outra coisa que eu, no meio do caminho, eu li o texto, né? Mas no meio do caminho, obviamente, né? A gente vai tendo que voltar aos textos e que isso depois foi interessante para eu fazer o diálogo e começar a escrever algumas coisas sobre, né? Algumas páginas para a tese, né? Um ensaio da tese. Ela também, a Chitra Joshi, alerta sobre a historiografia nas décadas de 1970 que rompem, né? Aliás, que questionam a configuração de uma família como produto das necessidades inexoráveis do capitalismo, negando forças históricas que definem as especificidades e diferentes formas de família dentro do sistema. Outra crítica que ela também faz, que eu lembro, que foi muito pertinente, é que quando as mulheres não estão nos trabalhos da fábrica, né, que ela menciona algumas coisas, em alguns momentos do texto dela, ela vai mencionar, ela vai criticar o processo de reclusão, né? Se a mulher não está na fábrica, ela não está em algum tipo de serviço que seja um tipo de serviço que não seja dentro de algumas características fabris ou assalariados, né? A mulher está na reclusão. Ela faz uma crítica a isso, né? E assim como ela faz uma crítica também à generalização de a mulher ser vista como sempre como no papel da maternidade, da esposa, da dona de casa, né? E aí que ela menciona que são pressupostos, né? Que tendem a ser pressupostos de vivências, né, de mulheres que estavam modeladas, né, pressupostos modelados para as mulheres que não estavam numa condição de trabalho, né. Claro que ela vai voltar muito para a relação do lar, da família e o trabalho, né, a composição do trabalho para dentro do lar e da família. Isso me interessou bastante. Depois, quando eu comecei a fazer as entrevistas, porque eu comecei a ver algumas características sobre famílias, né, que foram muito importantes e que estão sendo muito importantes. Eu ainda, claro que eu ainda tenho algumas limitações, né, mas eu acho que essas leituras acabaram me ajudando.
E aí, para falar das fontes, que eu acho que, obviamente, são as mais interessantes, né? Dentro do primeiro projeto, eu estava tentando trabalhar com jornais e com as fontes orais. Né? Eu abandonei totalmente a possibilidade de análise dos jornais, né? O que eu queria trabalhar com trajetórias, né? E, obviamente, diálogo de orientação, dentro da orientação e dentro de algumas disciplinas, e, obviamente, né, no circuito que eu gostaria de estar para discutir a relação de trabalho, né, relação de gênero no trabalho, eu acabei abandonando a ideia da análise dos jornais e estabelecendo a tese ficada, né, nas fontes orais. Né? E aí, como é que eu chego às mulheres? Né? Que eu acho que essa é a parte interessante também e a parte que eu aprendi muito a lidar não só com outras pessoas, né, com outras mulheres, mas principalmente como eu comecei a visualizar melhor a ideia do que eu queria para a tese. Né? Então, no início, quando eu cheguei na área portuária para falar com elas, era muito uma coisa, era muito uma relação não pré-estabelecida, né? Eu tinha que, na verdade, estabelecer relações com elas, e elas comigo, é claro, se elas quisessem, né? Para que nós pudéssemos dialogar sobre determinadas questões do cotidiano. E aí que foi uma questão interessante, porque eu acabava que contando também parte da minha relação, né, de trabalho e do cotidiano, né, para que elas também pudessem, para que a gente pudesse dividir, né? E as fontes orais, né, o trabalho com pessoas é interessante porque a gente acaba construindo, né, e construindo uma relação de diálogo, né, de dividir histórias, de contar as coisas, e é nesse momento também que se estabelece a participação dentro do projeto, né? Então, eu acho que por um bom tempo essa negação, eu obviamente, né, tive várias pessoas, várias mulheres que negaram, né, mas elas também tinham um motivo, né, que inclusive aquelas que depois estabeleceram, que estão, né, participando, elas acabavam dizendo, né, mas tu não vai conseguir, né, falar com as pessoas, né, dizendo que tu quer falar com as pessoas, né, que tu quer falar sobre a vida delas, né. Aí foi quando eu comecei a tomar consciência, né, de que eu precisava estar lá mais tempo, e estar com elas, né, e aprender várias coisas sobre elas, né, e com elas, obviamente, né. Uma das coisas mais importantes é também não ir só lá para gravar, né, ou seja, só para, na verdade, dialogar, para tirar o tema e essas coisas do tipo, né. Então, eu passo muito tempo, né, e comecei a passar muito tempo na área portuária, o que foi muito bom, porque eu aprendi várias coisas. Inclusive, né, elas me permitindo participar da vida delas, e aí a gente começa com um processo de relação interessante, que é estabelecido a participação dentro do projeto de pesquisa, né, a curiosidade, obviamente, né, mas e a possibilidade, né, de que elas partilhassem as trajetórias delas comigo, né, as trajetórias de trabalho, as trajetórias familiares, as trajetórias em torno de infância, ou quando existia, né, o processo de migração também, né? Então, eu acho que essa foi uma das partes interessantes do meu trabalho. Demorou um bom tempo, né, até que as coisas começassem a andar com mais fluidez, né, tanto para as duas, né, para várias, né, para elas e para mim também, né, mas eu acho que, tipo, depois que as coisas começaram a se ajustar, que na verdade nós passamos a nos conhecer melhor, né, cada uma de nós envolvidas, a, o projeto de pesquisa, né, ele começa a aparecer de verdade. Então, eu acho que é isso, né? Essa é uma das primeiras coisas que eu queria falar sobre as fontes orais.
né? E acho e também para falar algumas das características delas, né? Olha, eu entrevistei 6 mulheres, né? Eu tinha entrevistado em 2012, né? E aí eu continuei, né? Esporadicamente, né? Numa relação com ela, conversando com ela, né? Mas aí depois ela negou, ela não quis mais participar, né? E obviamente, né? Pela recusa dela, né? Eu acabei também, óbvio, né? Não usando a entrevista dela, né? Que a gente já tinha feito, né? Mas aí tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres, né? E uma ainda que a gente conversa de vez em quando, mas ainda não possibilitou, porque obviamente por causa do contexto de pandemia, né? Tem toda uma relação de vida tribular também, ela trabalha bastante, mas enfim, né? Eu acho que a gente ainda pode conversar bastante, né? E aí, duas delas são irmãs, uma na época, em 2018, tinha 18 anos, né? Ela não era casada, tinha uma filha de 2 anos, e a irmã dela tinha 16 anos. As duas trabalhavam na área portuária com vendas de bebidas, né? Bebidas, água, refrigerante, essas coisas todas, né? E tem uma senhora também chamada Dona Angélica Santos de Souza, né? Que ela não é uma trabalhadora da área portuária, né? Mas ela ficou então intrigada com a história de eu estar entrevistando mulheres, né? E que ela começou a contar toda a história dela. E eu achei interessante inseri-la porque ela faz parte do contexto da área portuária também, né? Ela não é uma trabalhadora, mas ela convive muito lá, né? Inclusive ela dentro da narrativa dela, ela menciona que quando ela vai lá, ela lembra do dia em que ela chegou em Manaus, né? Aos 13 anos de idade, né? Que é o lugar de chegada de muitas dessas mulheres, né? Que vêm do interior, do Amazonas ou de cidades também interioranas de estados bem próximos daqui, né, como Pará. E a Juliane Monteiro Silva, né, que é uma trabalhadora, ela trabalha como atendente no quiosque da Valsa Amarela, a gente conversa mais, né, a gente tem uma constância de diálogos, inclusive a outra senhora, né, a dona Val, ela também, elas duas trabalham juntas, né, e aí é uma coisa bem interessante a relação de trabalho das duas, porque elas não se conhecem há muito tempo, mas daqui a pouco eu vou contar como é que a relação de confiança dentro da área portuária, ela não está baseada na vigilância entre trabalhadores, né? Mas na relação em que você possui, né, em certa atividade, né? E obviamente na forma de não só de você trabalhar com uma outra pessoa como uma forma de auxílio, mas também dessa pessoa que te chama para trabalhar te ajudar. Então, é uma forma coletiva de uma organização de trabalho que também leva em consideração muito a relação de confiança, né? E não de exatamente, pelo menos as mulheres que eu entrevistei, né? E essas duas, né? A Juliane e a Val, não é um processo de desconfiança, né? Eu vou fazer o teste até onde você vai, né? E depois eu te dispenso. Mas, enfim, o que eu busco compreender nelas, né? Eu quero refletir as relações de trabalho, né? Que é uma coisa que eu falo bastante, mas a partir das narrativas dessas mulheres, que estão em diversas atividades dentro da área portuária, na cidade de Manaus. No centro da cidade de Manaus, que é importante mencionar, porque Manaus, né, tem vários portos, né? Eu cito o meu trabalho no porto do centro de Manaus. As narrativas são fontes orais, né? Como afirma Portelli, que é um literato italiano que eu utilizo bastante, né? Para refletir sobre a história oral, não somente como uma metodologia, mas como uma forma de relação, né? E a partir delas eu busco compreender como essas trabalhadoras formam os sentidos, né, para os seus trabalhos, por vezes questionando, rejeitando e incorporando os papéis de gênero historicamente construídos.
essa parte do rejeitar e incorporar ela é muito importante, porque depois, com o passar do tempo, eu vou tentar me aventurar num diálogo com autoras, né, decoloniais, né? Então, mas segura essa informação aí, ou talvez depois vocês possam me perguntar sobre isso. Aí, ainda sobre elas, é importante considerar que as memórias narradas pelas entrevistadas fazem parte de um processo individual que ocorre em meio social dinâmico, valentes de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Logo, tais memórias não são estáticas e são passíveis de mudanças, compondo processos de criação de significação, onde repousam suas definições de luta, né, por sobrevivência, né, a criação de laços de solidariedade, a proposição de mudanças para a organização do trabalho, né, e insistindo em suas trajetórias, que suas trajetórias de vida também são históricas, né? Então, essas são algumas reflexões que eu faço a partir das narrativas delas e, obviamente, né, em um diálogo com alguns textos do Alessandro Portelli, né? Especificamente, né, eu tentando aprender um pouquinho, né, algumas reflexões sobre ética e história oral. Eu estou aqui com um monte de fichamento para eu lembrar, né? Tem também, além desse que eu acabei de mencionar dele, tem o que faz a história oral diferente, né, que é também um dos textos que fala bastante sobre os sentidos que elas compõem na memória, né, que as pessoas acabam com pontos na memória, a partir da memória, e eu acho que é mais ou menos por aí, né, que eu vou trabalhar, que eu estou trabalhando, né, para pensar essas fontes orais, né, como metodologia, né, e aí partindo de algumas coisas que elas mencionam sobre o cotidiano de trabalho delas, né, eu gostaria de apontar especificamente duas, né, trabalhadoras, que é a Angélica Santos Souza, né, e a Juliane Monteiro. Por que esses dois, né? Como eu mencionei que eu estou me aventurando a escrever alguns capítulos, né, alguns textos, eu propus, né, um texto, estou terminando, que é para uma coletânea agora, né? Então, eu vou partir de uma das análises das narrativas delas para eu dizer exatamente o que eu tenho pensado, né, para a tese, né? Como proposta. Né? Acho que uma das primeiras propostas que eu tenho para elas é pensar o Porto como, a partir das narrativas delas, sempre lembrando disso, né? Pensando numa relação de trabalho que envolvam grupos familiares. Por que grupos familiares? E por que eu vou pensar nisso? Primeiro, porque é uma narrativa que vem da narrativa delas, né? A Angélica, como ela trabalha com a irmã, ao longo da entrevista ela vai dizendo que a mãe dela também trabalha e que o tio dela também trabalha. Então, assim, são 4 pessoas trabalhando em horários diferentes numa mesma coisa, né? E no mesmo lugar, né? Na mesma banca de venda de bebidas. Então, assim, a Juliane também menciona que o lugar onde ela vai trabalhar, ela não conhece integralmente no início, né? Mas quem a leva é a prima dela para tomar uma cerveja, inclusive, né? E aí ela conhece uma senhora que tem um quiosque lá e que a convida para tomar uma cerveja num outro momento e ela vai. Aí, nesse segundo momento, ela menciona na entrevista dela que durante a conversa das duas lá, essa senhora, né, que ela chama de Eliette, pergunta da Juliane se ela está precisando de emprego. Aí ela disse que sim, né, que ela fazia um tempo que ela estava desempregada. E no dia seguinte ela passa a trabalhar. Pronto, né? Aí eu pergunto, né, mas então vocês estavam comentando ou falando sobre o trabalho na hora que vocês estavam tomando uma cerveja? Ela disse não, ela só prestou atenção em mim, na minha conversa, e disse assim que gostaria de trabalhar comigo, né? E que achava que a gente ia dar certo, e a gente trabalhou durante um ano, né? E aí
Aí, no caso da Juliana, é bem interessante porque ela vai passar por vários grupos, né? Passar a trabalhar para vários grupos familiares, né? O dono da balsa, aliás, o sobrinho do dono da balsa é ex-marido dela, por exemplo, né? Depois que ela sai da Dona Eliette, depois de um ano e um pouquinho, né? A Dona Eliette sai de lá, então ela fica sem emprego. Aí ela passa a trabalhar para uma outra pessoa, né? Para um dono de um quiosque também na mesma balsa. E aí depois ela tem um problema de vesícula e ela não sabia, né? Então ela passa muito mal. E depois de um tempo, depois de 4 dias, ela menciona, ela volta a trabalhar, né? Ela avisa, né, que não pode trabalhar, mas quando ela volta, ela é demitida. E aí esse caso é interessante porque ela diz assim, não, eu estava sentada aqui na balsa, né? Sem saber exatamente o que eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha acabado de sair do hospital, né? E eu vim para o meu emprego, né? Que eu achava que tinha, já não tinha mais, e eu fiquei sem saber o que fazer. E aí ela menciona que a mãe da Val, né? Portanto, um outro grupo familiar, ela percebe que ela está lá, ela pergunta assim, tu não vai trabalhar? Você não vai trabalhar? Ela disse, eu fui demitida. Aí ela menciona aí ela fala assim, que a mãe da Val foi dentro do lanche, pegou as chaves do lanche, colocou na mão dela e disse assim, agora você vai trabalhar, pode ficar aí, né? A Val não vai poder vir hoje, né? Ou agora, nesse instante, porque ela trabalhou a noite toda, chegou até a madrugada trabalhando, então ela ainda está dormindo, né? E você fica aí trabalhando tranquilo. E aí já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que elas trabalham juntas, né? E essa relação por que eu falo que é uma relação, por que eu estou começando a observar e a propor para dentro da tese uma organização de trabalho na área portuária em contexto de grupos familiares. Primeiro, porque geralmente, quando a gente vai analisar o trabalho de outras pessoas, né, obviamente dependendo da sua fonte, você acaba tendo algumas limitações. Não é sempre, né? Obviamente, não estou generalizando, mas algumas limitações de saber se aquele trabalhador, aquela trabalhadora tem família, qual é o contexto do grupo familiar que está formado, né? Que na maioria das vezes, no caso, pelo menos das experiências, né, que eu tenho escutado, não é formado pelo núcleo pai, mãe, filhos, né? Tem uma formação múltipla, que cabe tios, tias, primos, né? E todos eles os cuidados com as crianças. Então, acaba sendo também uma divisão de trabalho dentro da casa, né? E também dentro da área portuária. Então, eu tenho pensado um pouco nessa relação, né, familiar para a organização dos trabalhos portuários. Aliás, do trabalho portuário aqui do centro de Manaus, né? Essa é uma das primeiras propostas. Bom, claro que eu ainda tenho um monte de coisa para ler, né? Inclusive, eu tenho metas de relacionamento para essa tese, né? Que tem algumas autoras e autores do Brasil, né? E de outros lugares também, que falam sobre contextos familiares, né? Na organização de trabalho, né? E aí tem, inclusive, um que eu comecei a ler, mas por conta de várias atividades que eu tenho feito, ainda não continuei, preciso me organizar em torno dessas leituras, né? Mas algumas são da UFPA, né? Tem uma que é Gênero, Geração e Origem, Conjugalidade em Meios Populares, que é da professora Cancela, né? Da UFPA, Cristina Douza Cancela, né? Tem da Lana Cláudia Macedo da Silva, que ela é das Ciências Sociais, mas ela também foi orientada pela professora Cancela, também da UFPA, né, que é Mulher, Mãe Trabalhadora, Trajetórias Amorosas, Trabalho, Família em Domicílios Chefiados por Mulheres. Ela defendeu em 2011 a tese, né, e aí tem um em específico, claro que, obviamente, né, é um pouco distante da realidade, mas serve para eu refletir sobre contextos familiares que elas não estão baseadas especificamente na relação
organizacional de pai, mãe e filhos, né? Que é... Será que é esse? É esse. Que é da nigeriana, né? Yeronke Oyoemi, né? Que ela tem um texto chamado Conceituando o Gênero, os fundamentos eurocêntricos de conceitos feministas e desafios das epistemologias africanas, que, por exemplo, ela fala que a organização familiar dentro do sudoeste da Nigéria, né, nos Yorubás, ela não está estabelecida pela relação de gênero, né, ela está estabelecida pela questão de idade, né, ou seja, o mais velho, né, acaba sendo o centro, né, e dali partindo as relações, todas as outras relações familiares, né, então esse é um dos contextos, né. Aí, sobre família, é mais ou menos isso, né, claro que tem outros pormenores, mas vamos para frente, né. Uma das coisas também, dentro dessa relação de trabalho dentro da área portuária, que elas mencionam bastante, são os assédios, é claro. Não que eu esperasse vê-los, na verdade, ninguém espera, mas a forma como elas entendem que, dentro do trabalho delas, dentro das atividades delas no cotidiano, isso acaba aparecendo, mas acaba aparecendo de maneiras diversas também. Por exemplo, a Angélica, ela estava me falando que ela não gostava de trabalhar na área portuária, né, por causa da quantidade de assédios, né? Aí ela fala assim, não sei o que, eu não gostava, eu tinha 13 anos de idade, portanto, ela é uma criança, né, uma adolescente, ela acaba não trabalhando por um tempo lá, mas aí ela retorna, e aí ela vai falar que ela não só sofre, né, assédios, principalmente, ela fala assim, coisas que não se deve falar para uma mulher, né, e aí ela também menciona sobre como ela observa que as outras mulheres também são assediadas, né, e como isso causa confusão também na área portuária, né, porque com alguma frequência, né, elas agem, principalmente quando elas estão juntas umas das outras, né. E a Juliane também menciona isso também sobre assédio, principalmente voltado para... Ela faz até uma ligação sobre a atividade dela, né, que é atendimento, e aí ela menciona que... Ela diz assim, eles, por acharem que nós estamos trabalhando no serviço de atendimento, né, eles acham que podem fazer o que quiser, inclusive passar a mão, né. E aí ela também comenta, né, vários momentos em que elas agiram, também em grupo de mulheres, contra os assediadores, né, que aí nesse sentido também pensar que o porto, ele por algum momento ele é lido, né, muito pela ótica masculina, mas ele talvez ele precise ser lido, né, como inclusive propõe a Chitra Josh para vários lugares sobre as atividades das mulheres, né, é preciso ser visto pela ótica feminina, né, então como esse tipo de ação, essas práticas que acontecem com elas, elas são sentidas, né? E como elas agem ou reagem, ou como elas não reagem, né? Ou como elas auxiliam outras mulheres à superação de assédios, de maneira coletiva, do diálogo, né? É muito comum que na área portuária grupos de mulheres conversem, né, enquanto trabalham, ao mesmo tempo que também cuidam dos filhos umas das outras, ao mesmo tempo que decidem, né, o que vão fazer, né, sobre coisas que aconteceram com elas, sobre assédio, ou sobre como é que elas vão trabalhar. Então, eu acho que é uma das proposições também que eu tenho que trazer para a tese, que é essa relação das mulheres, além dessa desqualificação feita no âmbito, né, dessa relação não só de papéis de gênero na área portuária, do assédio, essas coisas todas, mas também como elas agem sobre isso, né? E eu acho que também cabe, né? Claro que cabe a crítica delas, né? Porque
como se pouco ouvem as mulheres, pouco se sabe sobre as propostas que elas mantêm e elas desejam, né, para localidade, mas também para organização entre elas, para organização familiar, né, ou para organização de vários outros lugares onde elas estejam, né. Então, eu acho que vale a pena também ouvir e colocar, né, para discutir as críticas que elas fazem à desigualdade de gênero, a falta de informação sobre serviços públicos, que é uma coisa que elas reclamam muito, né, ou informações que são, quando chegam, são muito limitadas, né, as críticas dentro de estruturas de organização, da organização portuária, né, você senta com elas, né, elas começam a visualizar, olha, isso aqui deveria ser desse jeito, né, olha, isso aqui não deveria ter gente passando, ó, aquele lugar é muito perigoso, né, então, assim, eu acho que é muito interessante essas perspectivas delas, principalmente porque são mulheres que não estão dentro dos sindicatos, né, pelo menos as que eu entrevistei. Tem uma senhora que eu conheço que está dentro do sindicato dos carregadores do porto, mas ela, né, não se colocou favorável como para entrevista, né, para um diálogo, mas pelo que eu lembre, né, eles mencionavam, né, que ela chegava na reunião e tipo, não acabava não falando muito, né, aí eu fico pensando, né, será que ela não falava muito ou eles não escutavam? Mas, enfim, isso é uma ideia que eu tenho sobre isso que eles falam, né. E uma outra crítica que elas fazem também é em relação à idade, né, tipo, a Angélica apontou isso, né, que as mulheres idosas, elas são muito, elas são tratadas, né, com violência dentro da área portuária, né, as mulheres idosas trabalhadoras, né. Então, ela relata algumas vezes, né, que ela observa a expulsão dessas mulheres de determinados lugares por homens, né, e ela não identifica a idade deles, essas coisas todas, mas ela identifica a profissão, né, e obviamente, ela classifica a idade delas, né, pela diferença, né, e aí ela acaba assim, dizendo, né, numa da parte das entrevistas, que mulheres, né, mais velhas, trabalhadoras, né, vendedoras de café, elas costumeiramente são expulsas, né, do espaço portuário pelos homens, né, eles tratam muito mal elas, né, então, assim, são algumas das coisas que eu tenho visualizado, né, para dentro da tese. Claro que tem várias limitações ainda, né, eu preciso completar minha lista de leituras que eu tenho a fazer, né, das metas de relacionamento aqui para a tese, né, principalmente dessas que eu mencionei, né, e eu acho que de contexto geral, acho que é isso. Acho que eu passei até dos 30 minutos, não sei. Que bacana, Rafa. Muito obrigado. É sempre muito bom te ouvir, né? E agora a gente está aberto para as questões e contribuições de quem estiver acompanhando a transmissão pelo Facebook. E então, como aquele sujeito que faz a moderação tem sempre a vantagem de poder perguntar primeiro, né? E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre não apenas sobre o teu trabalho, mas sobre isso que eu tenho acompanhado o Eu teu não estou te trabalho ao longo escutando desses muito bem, anos César, desculpa. e que acho. Tá, então eu queria fazer algumas observações sobre, não apenas sobre o teu trabalho, mas pelo que eu tenho acompanhado do teu trabalho ao longo desses anos e que eu particularmente me agrada muito assim o que tu tem feito, né? Então, primeiramente, te parabenizar pela não apenas pela postura metodológica, mas pelo engajamento que tu tem com o teu objeto. Eu acho que nós, como historiadores, a gente tem, acima de tudo, né,
que ter essa seriedade, que ter esse comprometimento, né, de ter esse envolvimento com a pesquisa, e me parece que tu, assim como vários outros dos nossos doutorandos e mestrandos, tem isso, né? É impossível fazer uma pesquisa sem esse comprometimento todo que a gente tem e que tu tens. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é esse comprometimento, essa seriedade, esse envolvimento com a pesquisa e com o objeto. A segunda coisa é justamente pensar essa articulação que tu fazes entre diferentes categorias e que são fundamentais para pensar o objeto com o qual tu trabalha. Então, veja só, tu trabalha com uma categoria que é central, que é a categoria do trabalho, né? Um trabalho que se caracteriza, sobretudo, por uma territorialidade que é fortemente marcada por uma supremacia, entre aspas, masculina, de modo que a presença feminina, por vezes, inclusive, como tu mesmo colocaste, é, vista com ressalvas, e um espaço que é o espaço da força, enfim. E ao recuperar essa presença feminina num espaço tido como predominantemente masculino, né, e ressaltar esse papel e essa condição que a mulher tem nestes espaços, tu tem um trabalho muito bacana e que particularmente me agrada muito. Da mesma maneira que o Sérgio fez um tempo atrás com os carvoeiros, que também era uma atividade essencialmente masculina, e o Sérgio demonstrou que havia carvoeiras mulheres, o que era, por vezes, até visto com olhos meio enviesados. Né? Então, a primeira categoria central do teu trabalho é essa categoria do trabalho, e um trabalho numa territorialidade que é essencialmente marcada por esse predomínio masculino, o que te traz uma questão central, que é essa discussão em torno de gênero, né? De pensar gênero como uma categoria analítica num espaço em que essas diferenças elas não são apenas marcadas, mas como são constantemente reforçadas. Né? Um espaço que é o espaço da, predominantemente da força física do estivador, do carregador, aquela coisa toda, e que a mulher é capaz de participar desse processo de trabalho. Então, a categoria trabalho, a categoria gênero e a categoria cotidiano, né, são categorias centrais. E a Rafa caiu. Vamos esperar ela voltar aqui, porque não posso perguntar sozinho. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Estou aqui já. Ah, beleza. Então, são categorias que são muito importantes para o teu trabalho. E a questão que eu ia colocar, né, e aí já me encaminhando para a questão da pergunta, né, é justamente a maneira como tu trabalha essas Peraí que eu não... diferentes. tá muito... Tá muito... Tá muito cortada. É, melhorou? Oi, Rafa, tá me ouvindo? Fala aí alguma coisa. Tá Tu está terrível. me Eu tô ouvindo? tentando abrir o Facebook aqui do computador. Tô ouvindo muito mal. Caramba. Bom, Peraí. enfim, tá. A questão central que eu ia te fazer, Rafa, é justamente a maneira como tu trabalhas essas diferentes funções que ocorrem dentro do espaço do porto. A gente sabe que no trabalho do espaço do porto existem diferentes funções e existe justamente esta simultaneidade das funções, onde o sujeito não se prende a apenas uma função. Né? Eu queria que tu colocasse um pouquinho sobre as funções desempenhadas por essas mulheres no espaço do porto. Caiu de novo.
Oi. Oi, Rafa. Rafa. Ouvi. Tu chegaste a ouvir a pergunta, não? Eu ouvi tipo, algumas coisas sobre a tua sobre categoria de trabalho, força, territorialidade, força física. Da outra pessoa, não sei se foi tu ou se foi outra pessoa que eu não consegui escutar. Tá. Não, a questão que eu falei antes era justamente da maneira como tu trabalhas as diferentes funções dadas pelas mulheres no espaço do porto. Ah, E a tá. questão da Agora eu simultaneidade das funções, já que por vezes elas e eles desempenham diferentes atividades dentro do mesmo espaço de trabalho. Seria a minha questão. Eu vou te passar já algumas questões aqui que foram colocadas no Facebook. E vai. parabéns, a Nástia, a professora Patrícia, que te dá os parabéns, a Iana, Milena, Aline, um monte de gente aqui, Anania, Sérgio, né? Mas a Luciana, ela te dá os parabéns e queria saber se nas tuas narrativas as tuas colaboradoras destacam conceitos de gênero que elas vivenciam e sofrem no dia a dia e como elas encaram isso. Essa é a pergunta da Luciane. É sobre o quê? Como elas encaram. Ah, tá. Eu queria saber se as narrativas dos colaboradores destacam Isso aí. preconceitos de gênero que elas vivenciam. Ah, tá. Preconceito de gênero. Tá. Ok. Quem mais? Vai lá, depois a gente papota as outras, então. Tá. Então, assim, essa questão da força, quando a gente coloca o aspecto força dentro da área portuária, isso é muito comum dentro de um estereótipo de masculinidade, né? Mas claro que isso tinha, por exemplo, no meu antigo trabalho e hoje em dia, não porque entrevisto homens, né? Mas assim, com alguma frequência, eles, né, aos poucos que eu tenho contato ainda, né, continuam colocando, né, a força física como um aspecto, né? Elas não colocam isso, né? Pelo menos nas narrativas delas, elas não colocam essa relação da força física, né? Então, assim, até porque muitas dessas mulheres fazem inúmeras atividades dentro da área portuária, né? Então, assim, não chega a ser um problema para elas ou uma identificação de não ser mulher ou algo do tipo, fazer alguns tipos de trabalhos que para eles, né, elas não deveriam fazer, né? Então essa característica fica muito para realmente para a construção de masculinidade que alguns homens têm, né? Tem lá dentro da área portuária e não são todos, né? Que compõem essa questão, né? Que acreditam nessa questão, né? Dos carregadores isso era comum, né? Mas para outros trabalhadores não vejo tanto, né? E para elas principalmente não. Isso acaba também por colocar, né, quando a gente utiliza essa questão da força, né, pelo menos para os carregadores do porto, né, eu não estou tentando fazer um paralelo com o meu trabalho anterior, mas é uma coisa, né, que eu penso de vez em quando, né, ainda às vezes, isso acaba criando essa relação de territorialidade mesmo entre eles, né, né, determinados lugares os carregadores podem ficar, né, então tem grupos que ficavam juntos por conseguir determinadas atividades, fazer determinadas, né, carregar determinadas coisas, enfim, né, mas não vejo isso dentro das narrativas delas, né, inclusive muito pelo contrário, né, essa questão de força física, né,
fazer ou não fazer um trabalho, ela é dissipada, né? Tanto que uma das entrevistadas, que foi a dona Tereza, ela menciona, né? Olha, né, qual um dos preconceitos, né? Já juntando com a Luciane aí, com a pergunta da Luciane, qual a pergunta dela, né? Alguém já falou alguma coisa, né, que a senhora, né, não tenha gostado em relação à sua atividade? Ela disse, que meu trabalho é de homem, né? O trabalho dela é o transporte, né, de pescado, né, do Porto da Ceasa até a Manaus Moderna, né, o tratamento desses peixes, né, e a venda de todos eles. Então, se ela fala assim, tem dia que eu vendo 1.000, né, tem dia que eu vendo 300, né, carrego para cima, para baixo, né, isso não me torna, não acho que eu estou fazendo um trabalho de homem, né, porque estou fazendo isso, né, inclusive ela se irrita, né? Ela se irritou bastante quando a gente falou disso, né? Mas aí ela colocou como contraponto, por exemplo, eles falam muito que a gente não pode fazer determinados serviços, né? E os nossos serviços eles sempre são voltados para o lar, né? Ou como ela mencionou, né? Uma vez que alguém disse para ela, né? Que o lugar de mulher ou é na cozinha ou é na cama, né? E aí ela menciona, né? A gente não fica falando para eles que eles, né, não sabem fazer nada em casa, ou essas coisas do tipo assim, aquele, né, que isso é trabalho de mulher, que eles não podem fazer, essas coisas do tipo, né? Então, só uma das narrativas, né, que eu lembro, né, sobre essas coisas, né? As outras não mencionam nisso, mas muito sobre a sobre os trabalhos delas, né? Como eu mencionei, o trabalho de atendente, né? Então a Juliane falava assim, porque eu sou atendente, o cliente às vezes entende erroneamente, né? Que ele pode, por exemplo, tocar no meu corpo, né? Ou ele pode tocar na minha mão, né? Ou ele pode me oferecer qualquer outro tipo de coisa, né? Ou ele me pergunta se eu tenho namorado. Então, assim, ele nunca perguntaria, né, se fosse um homem, né? Então, são essas coisas que elas costumeiramente se menciona lá, né? Olha, sobre habilidades, né? Sobre como é que eu estou lidando com as diferentes habilidades. Bom, para mim é muito difícil. Quando eu comecei esse trabalho, eu comecei a pensar, não, eu vou pensar numa categoria, né? De trabalhadoras, né? Sei lá, poder ser as mulheres que trabalham com peixe, as mulheres que trabalham como atendimento. Mas eu comecei a pensar que as relações das mulheres, elas estavam, pelo menos em algumas questões que eu apontei, elas estavam para além de uma categoria, né? Não que eu não pense nisso, né? Que eu preciso dar conta, né? Mas eu estava pensando numa constituição de como se forma, né? A relação cotidiana que elas mantêm do trabalho, para além da categoria, né? Porque, como a gente pode perceber, elas encontram com alguns problemas, às vezes, que são muito parecidos, né? Então, se eu colocar dentro de uma categoria, inclusive, uma coisa que acabo perdendo de vista, por exemplo, no caso da Juliane, né, e da Val, que trabalham como vendas também de bebidas, essas coisas do tipo, né? Então, como muitas conhecem, né, umas as outras, e não trabalham na mesma função, se eu fosse trabalhar só pensando numa categoria de trabalho, eu ia perder algumas coisas em torno das relações delas, pelo menos eu acho, né? Agora, sobre a formação, né, das habilidades, é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar, e aí, né, nesse sentido, dar conta, né, de como é que eu vou fazer isso, mas uma das coisas importantes que eu tenho observado com elas também é que quando há inserção das atividades, elas também passam por um processo que é de serem ensinadas a fazer o serviço, né? No caso da dona da Juliane, né, que
passou a ser ensinada, né, várias vezes em vários quiosques, né, o que ela deveria fazer pedidos, essas coisas todas. A dona Teresa, que é a senhora que trabalha com pescado, ela aprende em casa, né, como trabalha com pescado. O marido trabalha com pescado, outros membros da família trabalham com pescado. Então, antes de ela trabalhar com o pescado na área portuária, ela, né, já tinha conhecimento como é que se fazia o trabalho do pescado dentro de casa, né? Como é que se como é que faz o tratamento, onde ela tinha que ir para comprar o peixe, onde é que ela tem que estar para vender o peixe, né? Então, são algumas das formas que eu tenho pensado, né, o trabalho, né, delas, né? É isso. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui da Isabel, que diz, Rafa, Leitura de textos como as de autores leituras, decoloniais. como as leituras de textos de autores decoloniais têm te ajudado a entender a trajetória das tuas colaboradoras, sobretudo nos recortes de gênero, raça e regionalidades. E te dá os parabéns. Tá. Bel, Eu já vou emendar com a assim. Aline aqui, Rafa, só um minutinho. Aí a Aline pergunta também aqui o seguinte: acho que é importante Ah, tá, compreender vamos fazer o combo. é, acho que é importante compreender para além da noção de Uhum. gênero, na forma de um binômio homem e mulher. Essas questões de espaço de Acho que trabalho, como você pretende pensar sobre a autodeterminação dessas mulheres em espaços predominantemente masculinizados, pensando na construção dessas espacialidades? Aí tu responde para a Aline e para a Isabel. tá. Olha, Bel, primeiro tem essa autora, né, que eu tenho ficado muito impressionada com o texto dela sobre gênero, né, como fundamento eurocêntrico, né, de conceitos feministas, né, que é da Yeronke Oyemi, né, que é nigeriana, principalmente porque ela vai, obviamente que ela está falando de um contexto específico, né, mas ela vai falar, por exemplo, que o entendimento de gênero branco, europeu ou norte-americano, ele não serve para várias localidades, né, como é no caso que ela vai fazer análises lá na, lá na Nigéria, né. Também tem a Maria Lugones, né, que é argentina também, tem algumas aulas também, inclusive isso muito em diálogo com a Michelle, né, com a Michelle Pires, que é do mestrado em História também, que ela fala, que ela indica bastante, né, que a gente troca umas ideias de vez em quando, né, então uma das coisas que a gente estava conversando era sobre os cursos que tem, né, de feminismo decolonial, né? Um deles que ela indicou foi o da Helena Vieira. Então, dentro da Helena Vieira foi quando eu aprendi, né, sobre a Hieronque, né, sobre a Lugones, né? Mas assim também tem algumas autoras, obviamente, brasileiras, como a Sueli Carneiro. A Lélia Gonzalez eu ainda não li, está na lista também, né? Então, eu tenho trabalhado também, deixa eu ver, eu acho que são mais ou menos essas. Tem a Bell Hooks também, né, que faz uma proposta de romper com determinados padrões que não servem, né, e que não tem uma referência de classe, raça e gênero envolvidas, né? Geralmente a gente tem outras leituras que eu fiz, né? Mas que acabam às vezes separando, né? Mas esse processo de decolonial, inclusive, ele, para mim, ele entende, obviamente, que ele tem o traço de movimento, traço não, ele é um movimento social, mas ele também é uma prática
ética, né? Então, assim, essas leituras, elas trazem muito essas formas de reflexão, né? Não só observar o movimento social em si, né? Mas, assim, como isso também ela vai determinar a nossa escrita dentro da história, a nossa reflexão em torno do cotidiano dessas mulheres, né? Como é que a gente rompe epistemicamente, né, com essas tradições, né, ou com esses contextos de um gênero, num entendimento de gênero que é muito voltado, inclusive, para essa questão do que a Aline estava falando, né, do binômio, né, homem e mulher, né, e uma das autoras também que eu tenho lido, que é a Ryan Connell, é difícil o nome dela, é Ryan Connell, e a Rebecca Pearce, né, que as duas elas acabam trabalhando no livro chamado Gênero, uma perspectiva global. Elas vão falar de como lá na Austrália, né, de onde elas são, elas acabam propondo e observando que para dentro das relações de gênero, que, aliás, o trabalho que elas acabam fazendo não cabe e não tem espaço no encaixe de uma teoria de gênero, novamente, europeu, norte-americano, branco, né? E como até as questões em torno de masculinidade, por exemplo, elas são super problemáticas quando elas vistas de maneira homogênea. Né? Então, assim, ela vai falar no decorrer do livro dela, as duas, né? Como, por exemplo, a gente erra quando a gente vai falar dentro do trabalho masculino, pensar que o masculino ele existe como se fosse generalizante, né? Como se houvesse uma masculinidade, né? E esse tipo de leitura, né, de perspectiva, ela acaba tirando e deixando de fora vários outros homens, na verdade, que não se encaixam nesses padrões, né? Então, assim, uma das formas como eu tenho lido, né, para pensar o trabalho, né? É claro que dentro do contexto da Amazônia, a gente também está falando de relações que existe, sim, algumas vezes um contexto de estar fora dessa padronização, né? Mas por isso que eu falei, né, em um momento sobre a pesquisa, né, que a intenção era observar como elas se adequam, como elas rejeitam, né, como algumas vezes essa relação é situacional, né, de acordo com aquilo que está acontecendo dentro do cotidiano, né. E obviamente a Angela Davis, né, no Mulheres, Raça e Classe, que tem me ajudado a pensar sobre sobre como é visto o trabalho em torno daquilo que é considerado não só um trabalho formal, né? O que é considerado formal, o que é informal, porque para as mulheres brancas, né, a formalidade ela tem um aspecto, né? Mas quando se pensa nisso, às vezes as mulheres negras elas são postas, né, para fora, né? Tipo, elas não são encaixadas também dentro das lutas, né? E isso que eu estou falando é também quando eu percebo que o diálogo sobre ser mulher negra, ela aparece também dentro das narrativas, né? Então, assim, eu não vou forçar também uma narrativa, mas é obviamente que isso é uma coisa que já é dentro da narrativa dessas mulheres, né? Claro que também tem uma outra problemática da não identificação, né? Mas para as que eu trabalho, né? Elas sabem que são mulheres negras, elas reconhecem que participam, que tem vários problemas, né? Que elas passam, né? Inclusive na questão, por exemplo, de maternidade, quando elas tiveram filhos, ou quando elas precisam de médico, ou, por exemplo, essa questão da empregabilidade,
né? Então, assim, parece que é uma coisa que deixa ser passado, mas, por exemplo, assim, quando eu comecei a trabalhar com elas, né, tipo, depois eu fui perceber, né, dentro das narrativas dela, que, por exemplo, são 2 ou 3 gerações sem trabalhar dentro do aquilo que a gente chama de trabalho assalariado, né? Então, assim, sem direito nenhum, né? Então, por que que isso também a minha questão é por que que isso acontece, né? Não é só uma questão de permanência na atividade, né? Porque não tem outra coisa, né? Tem outra coisa, mas por que que elas também não chegam a esses lugares, né? Então, elas falam, né? Tipo, uma delas, a Juliane, falou assim: se eu pudesse, eu tentaria fazer outra coisa, né? Então, assim, eu nunca tive carteira assinada, né? Então, assim, nunca, né, tive a oportunidade de ter um emprego dentro de determinadas formalidades, né? De fazer determinadas coisas, né? E aí ela fala, né? Tipo assim, isso são coisas que são encaixadas, né, e que ela percebe, né, porque ela está fora de um sistema, né, então ela já sabe, né, não, para a gente é pior ainda, né, porque eu sou uma mulher negra, porque eu sou uma mulher pobre, né, porque eu tenho uma maternidade, é porque eu sou mãe, né, então assim, tem várias nuances que elas se percebem, sim, só que isso também não pode, isso acaba, na verdade, para mim, tem que ser trabalhado com um pouco mais de cuidado, ou seja, com um pouco mais de diálogos com elas, porque, por exemplo, tem outras experiências ainda que eu vou passar, né, com elas, com diálogo, então, assim, por exemplo, a Juliane fala isso, a Val fala isso, né, a dona Tereza fala isso, né, mas a Angélica não fala isso, né, então, tipo, ela acaba não se identificando, né? Então, tipo, ela não mexe, né? Sobre masculinidade, e é bem rápido que eu vou te dizer, uma das coisas que eu levo para o trabalho é que a proposta de um porto masculino, ela existe. E ela existiu, inclusive, né, obviamente, por conta de vários contextos e construção da masculinidade dentro da área portuária. Isso fica encaixado dentro da historiografia também, né, em várias temporalidades. Mas quando se ouve mulheres, né, ou essa perspectiva ela não é aceita, né? E principalmente, por exemplo, quando ela fala do trabalho dela, né? O significado do trabalho dela, né? Então elas sabem que elas organizam e movimentam, por exemplo, um certo tipo de economia dentro da cidade, né? Que no caso da Dona Teresa, o transporte de alimentos, né? A venda de alimentos. Lá da Val e da Juliane, o atendimento de centenas de milhares de pessoas durante a semana que embarcam e desembarcam, né, na Manaus moderna. Então assim, claro que existe, né? Existe em determinadas experiências, mas para elas que estão lá, isso não faz sentido. E aí é exatamente nisso que é interessante trabalhar com fontes orais, que é exatamente o sentido do trabalho, né? Que elas propõem para elas dentro do cotidiano, que elas vão construindo umas para as outras, ou individualmente, né? Que é não é encaixado dentro dessa estrutura da masculinização, né? É isso. Beleza, Rafa. Bom, já passamos aqui de 1 hora e 10 de transmissão, né? Tem bastante gente Tá bom, né? assistindo, acho que foi bem bacana, como sempre, é te ouvir, né? E Prometo uma gostaria de qualificação. agradecer a tua participação. Uhum. Não, a qualificação, pô, vai ser muito bom, eu tenho certeza disso. Tá? Assim E queria esperamos, vamos agradecer a trabalhar nela. presença de todos, queria agradecer a tua presença e dizer para todos que essa transmissão vai ficar disponível tanto no Facebook do programa, quanto no canal do YouTube, né? Então, se vocês puderem lá curtir o canal do YouTube
eu confesso que eu nem sei mexer direito nessas coisas, mas a gente já tem até um canal do YouTube. Tá? Então, todas as edições desse projeto Caminhos da Pesquisa estão lá disponíveis no canal do YouTube para quem quiser curtir, acessar lá, fica um bom banco, né, de trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos nossos doutorandos por enquanto. Né? Mas eu não posso deixar de registrar que a minha mãe e a minha filha estão assistindo, botaram palminha ali, tá? Então é importante Olha que isso aí. legal, eu E aí eu gosto te delas. passo. Elas são gente boa. As duas estão ali, a Sofia e a Dona Quer Vera. finalizar? Tá? Então, eu quero para tu poder te despedir do pessoal, tá? E fique à vontade. Ah, sim. Primeiro eu quero agradecer, né, a, a gente organizar isso, né? Mas tu me convidar, né? O Davi também fazer o convite para a gente colocar um pouco das nossas inquietações na rua, né? E inclusive para receber algumas críticas ou sugestões, principalmente no período de pandemia que a gente fica um pouco enlouquecida, né? Ou enlouquecido, né? Mas agradecer, né? E é isso, e tipo, lembrar que esse esforço que a gente tem feito sobre os nossos trabalhos, né, inclusive o diálogo, eles são um esforço de contribuir, né, porque a gente também não pode esquecer, obviamente, da historiografia que nos forma, né, que foi essencial também para que a gente, né, que empurrasse a gente para que a gente enfrentasse, né, não só os nossos medos, mas também leituras e também as nossas formas de observar, né, como as fontes elas são organizadas, enfim. Mas, enfim, é isso. Eu agradeço bastante, né? Espero que tenham gostado, né? E nos vemos na qualificação. E eu não poderia deixar de dizer, né, que a Rafa foi fundamental na organização desse projeto. Né? Então, quando nós pensamos em fazer através do qual nós pudéssemos divulgar os trabalhos realizados no programa, falei com a Rafa se dispôs a fazer, né, automaticamente. Ela organizou o calendário que nós estamos seguindo aqui. Inclusive, era para ela ter sido a primeira. Né? Agora não me lembro qual foi o probleminha que houve lá, que ela não pôde fazer, e aí a gente está fazendo agora com a Rafa. Mas eu quero te agradecer Mas qual é a publicamente. graça de eu ser a primeira? Pô, eu acho que arregou, tá? Quero te agradecer publicamente pelo apoio que tu deste aí a tudo isso, que dá sempre, E né? for. A Rafaela é representante discente, junto com a Tamília, aqui do programa de pós-graduação. Tá? Então, uma boa noite a todas, uma boa noite a todos. Tenho certeza que foi uma coisa muito bacana, né? E que espero que a gente passe logo por essa situação de pandemia, para que a gente possa retomar os eventos presenciais, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa dar a uma vida né, contando, né, aquelas estrelinhas que se apagaram, né, e que tem sido tantas estrelinhas que tem nos deixado que a gente fica bastante triste e É angustiado. isso mesmo. Espero que passe isso logo, né? Fiquem todos bem e acompanhem a programação aqui do nosso programa. Obrigado, Rafa, um beijão, um beijo a todos. Abraço. Tchau.